Tudo bem, oi Bom, Ju. pessoal, boa tarde. A gente está abrindo então agora mais um SNPD Talks, número 4. E hoje com uma caríssima profissional, caríssima amiga chamada Vivi Reis. Para quem ainda não a conhece, Vivi Reis é uma escritora, educadora, ela é uma provocadora. Vivi, ela não só conhece muito, né, sobre temas tão importantes que são de relações entre as pessoas, mas ela fala de uma maneira que ela provoca muitas reflexões. Eu diria que a Vivi mudou muito dos meus pontos de vista. Ela me cutucou, ela me provocou e ela fez com que eu refletisse a maneira como eu me relaciono e já me relacionei com o nascimento do meu filho, né? Eu acho que já falei isso aqui em outros momentos. Eu tenho 2 filhos, né? O meu segundo filho, que é o Rafa, que tem 10 anos, que tem síndrome de Down. E eu sempre usei frases, eu não vou contar, porque eu tenho certeza que ela vai falar, eu sempre usei frases, afirmações, que hoje nem se eu quisesse eu conseguiria, porque elas não me cabem mais. E isso não foi a partir do conhecimento da Vivi, mas como ela transformou o conhecimento dela em provocações. Então, a Vivi tem, eu acho que é uma das maiores provocadoras que eu conheço. Ela é mãe do João, vou colocar aqui. Ela é mãe do João Pedro, de 14 anos, e da Clarinha, que acabou de fazer 12, então isso aqui ficou desatualizado. Ela tem um canal chamado Inclusivamente, convido todos vocês, nem todas vocês, para seguirem. Os posts que ela faz são verdadeiros artigos que causam reflexões. Ela é conselheira do Movimento Down, faz acolhimento, e ela escreveu, no final do ano passado, um livro, cara, um e-book incrível, cujo nome é Quem Nasceu? Minha Filha ou Diagnóstico? Ela é casada com o Alexandre, que é psicólogo, e que também foi provocado por ela. Então, a Vivi traz essa habilidade dela de provocar reflexões, e o convite que eu fiz a ela é que todos nós, né, que trabalhamos com as famílias de pessoas com deficiência, trabalhamos com pessoas com deficiência, a gente, de um modo ou de outro, em algum momento, a gente está influenciando outras famílias, né? Seja na hora do nascimento, né? Assim como um bebezinho nasce e existe um quadro diagnóstico, ou seja, em qualquer momento que a gente se depara com uma família que está com filho adolescente, que está com filho, né, adulto, e a nossa fala, ela tem muito poder, né? Então, isso eu digo assim, o quanto essa fala, esse olhar, né, da Vivi Reis, trouxe, né, e eu percebo que traz de reflexões, né, depois de ouvir ou depois de ler as coisas dela. Então, assim, eu estou muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. Vivi, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter você aqui nesse espaço. Esse é um espaço chamado SNPD Talks, e é um espaço que a gente quer juntar a essa equipe, esse corpo técnico, esse corpo administrativo e todo o corpo da secretaria, para que juntos a gente possa ter um espaço de pensamento, de reflexões, de troca de experiências, né? E que juntos a gente possa viver todos esses inputs e troca de experiência, porque muitas vezes acaba sendo até, né, uma saída também de conhecimento. Então, é um espaço mesmo de troca e você não poderia estar fora desse espaço. Muito obrigada, seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada. Nossa, que apresentação, gente. Boa É o mínimo. tarde a todos e a todas que estão aqui e que seja realmente um momento de troca. Obrigada pela oportunidade.
Eu acho que a gente constrói caminhos plurais e cada vez mais inclusivos a partir do momento que a gente se sente provocado para isso, né? A partir do momento que a gente convive realmente e quer conhecer o outro, né? A gente não inclui quem a gente não conhece, né? Então, eu acho que cada um que traz aqui uma palavrinha, o seu olhar, pelo menos eu falo por mim, não é como uma verdade, tudo que eu disser aqui hoje é sobre o meu viés, é sobre a minha visão do futuro. Eu acredito muito que a gente precise mostrar para o mundo aquilo que a gente quer ver, né? Então, o que que eu quero do futuro? Se eu acredito que é um futuro mais inclusivo e respeitoso, então é sobre isso que a gente vai falar. Se eu trouxer aqui para vocês todos os perrengues e todas as formas de preconceito e falar só sobre aquilo que eu não quero mais, é isso que vai ficar para vocês. E a gente não vai estar construindo, a gente só vai estar remoendo e vocês vão ficar sentindo pena dos momentos aí de preconceito que a gente acaba passando, e isso não traz uma evolução, né, e uma troca. Eu convido a quem puder mostrar o rostinho, eu adoro conversar, adoro papiar. Então, quem tiver à vontade aí para abrir a câmera, fique à vontade. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher de pele morena clara, eu tenho os cabelos castanhos com algumas mechas mais claras, eu tenho os olhos castanhos, né? O cabelo, acho que eu falei cabelo castanho também. Tenho o nariz meio de batatinha, os olhos um pouquinho puxados, a boca, estou usando um batom rosé, é uma boca nem muito grande nem muito pequena, e eu tenho uma covinha do lado esquerdo. Eu tô usando óculos, um colar de argolas e um vestidinho preto com uma blusinha preta e branca. Atrás de mim tem um balanço, uma parede branca de tijolinhos com um quadro que eu fiz no começo da pandemia, ano passado, com os meus filhos, e a nossa memória afetiva da pandemia. É um quadro que a gente construiu juntos, nós três, eu, João Pedro e Clarinha. Eu vou compartilhar a tela, pode? Já, Flavinha? Pode sim, Vivi, já te coloquei aqui como co-host, pode ir. Perfeito. Eu assim, gente, como eu falei para vocês, eu gosto de troca. Eu não acredito em monólogos, é o que eu falei, eu não vou chegar aqui trazendo verdade nenhuma, e sim uma construção. Então, assim, eu vou fazer algumas provocações para vocês, provavelmente no meio do caminho, e no final, eu falei até para a Flavinha, eu falei, eu não quero falar 1 hora, eu quero conversar com vocês, né? Então, a gente vai ter um tempo aí de troca e fiquem à vontade aí no final, mas no meio do caminho aí eu vou fazer algumas perguntinhas aí para a gente poder tá conversando, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Eu me apresentei, você já me apresentou, né? Você pode se auto-apresentar também, né, Vivi? Eu já falei. Eu me autodescrevi Vivi Reis, fundadora do Inclusivamente e autora do livro Quem Nasceu, Minha Filha ou o Diagnóstico, que não era para ser esse nome, o livro, era para ser Momento do Nascimento e Diagnóstico, não é luto, é vida. Porém, durante o momento que eu fui escrevendo o livro, eu percebi que o tempo inteiro o diagnóstico estava ali, sabe? Escrevia algo, o diagnóstico vinha sempre de uma forma muito forte, e esse diagnóstico foi o que trilhou muito os nossos caminhos nesses 12 anos, né? Esse holofote em cima do diagnóstico e pouco sobre ela, sobre a existência da Clarinha, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês já estão vendo a minha tela? Ok. Sim, Vivi. Ok. Bom, a maternidade por si só, né, gente, já é uma construção plural, né? Eu digo que o inclusivamente, eu espero que o de inclusão seja uma palavra realmente obsoleta, porque eu acredito na construção plural. Então, a partir do momento que todos nasceram, já são incluídos, né? Então, a gente não deveria falar em inclusão, a gente deveria falar em construção plural.
Então, é onde está todo mundo junto, misturado, não importando da onde vem, a origem, como é, como pensa, e sim construímos juntos. A maternidade, por si só, ela já é plural, porque ela nos tira dessa posição aí de mãe, desculpa, de mulher, e ela nos traz todo uma movimentação aqui. Quem é mãe, eu não preciso nem explicar muita coisa. Sabe que quando a gente tem um filho, é uma reviravolta na vida da gente, e a gente se faz muitas novas perguntas, e chegam novos medos. Então, esse é o João Pedro, e quando ele nasceu, me disseram parabéns. Quando a Clarinha nasceu, me disseram sinto muito. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que é esse sinto muito que eu não quero escutar nunca mais na minha vida. Essa fofurinha aí que vocês estão vendo, a Clarinha, ela... Como é linda, gente. Mas ela, o tempo inteiro que eu olhava para ela e buscava uma conexão com ela, vinha alguém e me dizia: ela não vai andar, ela não vai falar, ou então dizia: olha, que pena, né, que a tua filha nasceu assim. E aqui eu tenho uma foto dela mamando, porque no momento que eu estava na maternidade, ela chegou no quarto, eu cheguei em seguida, e ela já veio mamar. E o pediatra do hospital entrou. No que ele entrou, ele parou e ficou olhando assim para mim e falou: ela tá mamando? Eu falei: tá. Aí ele falou: tá bom. Aí depois a pediatra amiga nossa veio dizer que ele entrou no quarto para dizer que a Clarinha não iria mamar, porque crianças com síndrome de Down não mamam. Então, esse convite que eu faço hoje é para a gente começar a questionar os chavões, os padrões, os paradigmas, tudo aquilo que dizem para a gente, ou que disseram, o que a gente aprendeu, né? E não que isso seja uma mentira, mas a gente precisa questionar. A gente não pode mais aceitar simplesmente porque um dia disseram que era assim. Então, Clarinha mamou, e mamou até 1 ano e 2 meses no peito, e só a partir dos 7 meses é que ela começou com outro tipo de alimentação, né? Uma quebra de paradigma e tanto. Quando a gente recebe o diagnóstico, eu fiz um questionário ano passado, e mais de 70% das famílias recebem um diagnóstico no momento do nascimento, principalmente se tratando de síndrome de Down, tá? E aí nascem vários questionamentos, né? E os desafios da família, mas a gente precisa entender que muitos dos desafios da família, eles nascem de um capacitismo estrutural. Eles nascem dessa visão que a gente tem de que o nascimento de uma criança com deficiência vai ser um fardo ou um estorvo para o resto da vida dessa família, né? Então, não se trata da deficiência, e sim das barreiras que passamos a enfrentar a partir do momento do diagnóstico. Os medos, o medo do preconceito, o medo dessa criança sofrer bullying, medo dela ter alguma doença associada. No caso da síndrome de Down, né, a síndrome de Down em si não é uma doença, porém ela pode trazer algumas complicações de saúde, né, problemas cardíacos, enfim, algumas outras questões. A Clarinha, por exemplo, ela não nasceu com nenhuma comorbidade, né, que a gente chama. E aí muitas pessoas, né, de uma forma bacana ou não tão bacana, trazem aí todas essas frases, é, essas conversas que é o que a gente traz aí de muito tempo, né? Porque, no fundo, aquilo que a gente fala para essa família é algo que a gente tem medo também de falar, porque é novo também para a gente, né? Então, às vezes vem o título da guerreira, mãe guerreira, é uma bênção na tua vida, então é o castigo, você fez alguma coisa de ruim, eles são anjos, né? Então, tudo isso, todas essas frases, a missão, tal, isso nos desumaniza.
Isso tira da gente, das famílias e da própria criança a liberdade de ser ela simplesmente quem ela é, com os seus erros, com as suas birras, com os seus choros, com as suas alegrias. Então a gente precisa entender que dentro da diversidade humana, e eu acho que todo mundo que está aqui hoje acredita que somos diversos, né? Senão vocês não estariam trabalhando aí numa secretaria tão importante, né? Dentro da diversidade existem nascimentos de crianças com deficiência ou existem também deficiências aí no decorrer da vida, né? Não apenas no nascimento. Eu, por exemplo, trago para vocês o meu exemplo. Eu tive 2 primas com deficiência e um irmão, tenho um irmão. Os 3 foram deficiências adquiridas, não foram no nascimento. Só a Clarinha que foi uma doença, uma deficiência que foi no nascimento, né? Então, quando a sociedade traz todos esses chavões aí, né, de esse filho tinha que vir para você, porque você é especial, você vai saber lidar, né? Ela tira dela, essa sociedade, ela tira dela a corresponsabilidade de incluir essa criança, né? Por quê? Porque não era para mim, não tinha que vir para mim. Eu não ia dar conta. Ainda bem que veio para você, porque sabe, eu não ia dar conta. Então parece um elogio, mas não é. É um capacitismo velado. E capacitismo, caso alguém aqui ainda não tenha ouvido essa palavra, ela toda forma, todo pensamento que a gente tem em relação às pessoas com deficiência. Aquilo, quando acredita que ela é inferior a uma pessoa sem deficiência, ou que ela é desqualificada para determinados cargos porque ela tem uma deficiência. Enfim, tudo aquilo que a gente traz da nossa forma de enxergar a pessoa com deficiência que desqualifica ela, ou faz com que ela seja menor do que uma pessoa que não tem deficiência, seja inferior, né? E por que a gente tem pressa, gente? Por que será que as famílias movem tantas coisas, né? Por que será que tantas mães, tantas famílias, né, elas acabam trazendo o propósito delas e o unem ao trabalho? Porque a gente sente na pele a urgência desse mundão mudar. A gente sente na pele o quanto é importante o respeito, porque a gente está vendo ali no dia a dia, a gente está enxergando coisas que às vezes uma outra pessoa que não tem essa convivência tão próxima enxerga. Então nós temos pressa e precisa mesmo ter pressa. Por quê? A gente planta, quem aqui, não sei se vocês já escutaram a parábola das tâmaras. Eu vou falar rapidamente. As tâmaras, ela é árabe, tá? Então, assim, esse provérbio é árabe. As tâmaras, elas levavam antigamente, não hoje que tem tecnologia, né? Mas antigamente ela levava 70 anos para colher. Então, vocês imaginem que quem colhe tâmaras não come as suas próprias tâmaras. A maioria das pessoas não come as suas próprias tâmaras. E o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está plantando tâmaras para alguém comer um dia essas tâmaras. A gente, claro que a gente não espera que seja em 70 anos, mas que a gente precisa começar a mudar hoje o futuro que a gente planeja. Como eu, a Flávia, nós hoje comemos tâmaras que foram plantadas pela Helena, há 25, 30 anos atrás. Então, se a gente acha que, eu não vou fazer porque o meu filho não vai ser beneficiado, então o que adianta eu ficar aqui lutando por mais inclusão, falando sobre o respeito à diversidade? O meu filho já está adulto. Não. Então, ninguém nunca vai comer tâmaras. Então, a gente precisa urgentemente plantar nossas tâmaras, em todos os sentidos, tá, gente? Não só na inclusão. Eu trouxe esse trechinho aqui do meu livro, que ele fala sobre os vieses, né? Olha que interessante, gente. O Datafolha fez uma entrevista nas ruas e ele fez só 2 perguntas. Você acha que tem racismo no Brasil? Mais de 90% das pessoas responderam que sim. A segunda pergunta foi: você se considera racista? E mais de 90% disseram que não. Não bate. Os números não batem. Então, se 90% disseram que tem racismo, mas mais de 90% disseram que ele não é racista, alguma coisa não está encaixando. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade maior em enxergar os nossos próprios limites, os nossos próprios vieses. É muito mais fácil a gente julgar no outro, né?
Então, no nosso imaginário, embora a gente considere que ser um país rico em diversidade, sabemos que não somos um país que incentiva a convivência plural e inclusiva, né? Então, não valorizamos essa diversidade dentro das escolas, no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Dito isso, eu vou trazer para vocês uma frase que eu gosto muito, que eu escutei, que é a mente mente. Né? A nossa mente, ela mente. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro assim, pensando, não o tempo inteiro, né, gente? Não é para ficar tipo, ai meu Deus, isso que eu estou pensando, então, não sei o que, isso. Não, não é isso. Não é para criar uma paranoia em ninguém. Mas a gente precisa, em determinados momentos, principalmente quando a gente vai julgar algo ou traz um pré-conceito de alguma coisa, pensar de onde veio isso? Aonde foi que eu resgatei isso? Aonde nasceu esse pré-conceito, né? Então, o mindset, enfim, a configuração da mente da gente, né, os nossos vieses inconscientes, aí eu falei aqui da pesquisa, ele é o quê? Ele é aquilo que a gente aplica mediante aquilo que a gente vivenciou. Então, se eu falo assim para vocês agora, pensem numa pessoa que está na sala de aula, essa pessoa está ensinando as crianças de primeiro ano a fazerem um desenho abstrato, ok? Vocês pensaram numa professora ou num professor? Como eu estou compartilhando a tela, eu não enxergo. Vocês podem escrever aqui no chat? Vocês pensaram num professor ou numa professora? Quando eu falo que tem alguém ensinando na sala de aula para o primeiro ano, vocês conseguem escrever aqui no chat? Professora, 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 professora. Por quê? Por que, pelo menos até agora, ninguém pensou num professor? Porque nós vivenciamos até hoje que a maioria dos professores de primeiro ano, de fundamental, de infantil, fundamental, não são professoras, são mulheres. Então a gente traz isso, a gente traz esse nosso repertório para a forma como a gente age, né? Então, como é que a gente pode não mudar isso? A gente vai deixar de ter nossos vieses? Não, a gente tem, ele faz parte da gente, mas a gente precisa questioná-los. A partir do quê? Do look set, por exemplo. Como é que eu vejo as coisas? Então, eu começo a ver, por que eu estou vendo dessa forma? Eu estou vendo dessa forma porque aconteceu aquilo. Então, a gente traz aí o nosso repertório. E o feel set, quer dizer, como eu me sinto mediante isso, né? E aqui fica outro convite. Como que a gente faz para que esses vieses não atrapalhem o nosso julgamento o tempo inteiro, trazendo um olhar de criança? Como é que a criança enxerga? Ela enxerga como algo novo. Ela não traz porque ela não tem ainda esse repertório de vieses. Daí a importância da gente estimular desde cedo a convivência plural, a inclusão na escola, desde pequenininhos, para que seja natural, para que não seja algo que não precise nem ser explicado. Só um instante. Que não precisa ser explicado, porque ele é vivenciado. A inclusão, a gente pode ler o quanto for, a gente pode estudar muito, mas inclusão, a gente aprende a incluir incluindo, né? Então, quando vocês trouxeram aqui professora, 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 é isso. A mesma coisa se eu falar para vocês sobre um trabalho no Porto de Santos, dos estivadores. A gente vai pensar num homem forte, a gente não vai pensar numa mulher trabalhando, né, no Porto. Por quê? Porque a gente associa que um trabalho de estivador é um trabalho pesado, é um trabalho que uma mulher não pode fazer. Então, assim, isso tudo está dentro da gente. E a única forma que a gente tem de silenciar um pouco, porque ele vai existir, mas a gente pode silenciar ele um pouquinho, é olhar como algo novo, como se eu não soubesse nada sobre aquilo, né? Então, esse olhar de curiosidade. A sociedade, em geral, não acredita na pessoa com deficiência, porque ela pensa que a pessoa com deficiência, ela não tem nada a contribuir.
ela não tem nada a contribuir, ela só recebe, ela não contribui, né? E aqui eu coloquei entre parênteses pandemia, por quê? Não vou comparar de forma alguma a deficiência com pandemia, não é isso, mas a gente tirou muitas lições da pandemia e é isso que eu quero trazer para vocês, essa provocação, né? Quando a gente começou a ir na pandemia, eu acredito que muitos de nós ficamos muito perdidos, né? Meu Deus, trabalhar de casa, não podia ter ninguém ajudando, porque não podia entrar ninguém, lockdown, e marido, esposo, os filhos em casa, todo mundo em casa. O que é o isolamento? O que é estar longe dos outros? O que é estar fora dos lugares, né? Então, se a gente pensar, se a gente tivesse perguntado para uma pessoa com deficiência o que é se sentir isolado, ela saberia ensinar para a gente. Porque a gente sabe que muitas pessoas com deficiência passam a maior parte do tempo em casa, não porque elas querem, mas porque elas não têm acessibilidade, elas não têm a oportunidade de estar convivendo. Eu acho que tem um microfone aberto aqui. Acho que é da Márcia. Eu não sei se você consegue fechar, Flavinha. Fechei. Ok. Então, olha o quanto a gente poderia aprender, né, com as pessoas com deficiência. Muitas vivem em isolamento há anos, porque elas não têm como estar nos lugares que elas querem, por falta de acessibilidade, por falta de vontade dessa sociedade em incluir, né? Outra lição que eu uso a pandemia aí como uma construção de pensamento, de novo estou repetindo, eu não estou comparando nada com pandemia, eu só estou dizendo que a pandemia ela traz umas reflexões para a gente, né? Sobre as escolas que se dizem não preparadas para alunos com deficiência. Muito bem. Nós, família, estávamos preparados para receber uma criança com deficiência? Não. Não, a maioria não está preparada. Só que a gente vai lá, a gente faz, a gente se informa, a gente encontra meios. Então, a escola também pode fazer isso. É o papel dela. Ela é corresponsável. Ela é aquela que detém a capacidade de educar a todos. Está na Constituição, educação é para todos, né? A LBI aí, ela só veio trazer mais um reforço, né? Mas a gente já tem isso em Constituição, que a educação é para todos, né? Se é para todos, não é para uns ou para uns sim, para outros não. Ai, cortou aqui um pedacinho do texto, desculpem. Mas assim, vamos lá, vamos nos provocar aí um pouquinho, né? Então, o que a gente traz no nosso repertório quando a gente conhece uma pessoa com deficiência? No nosso caso, o momento do diagnóstico é um momento muito, muito importante, muito decisivo. Então, a gente até conversou sobre isso, né, Flávio? Quem eu era antes do momento do diagnóstico? Até 5 minutos antes desse momento, quem eu era? Eu trabalhei com pessoas com deficiência. Vocês, pensem em vocês. Vocês trabalharam com pessoas com deficiência? Ou melhor, vamos começar lá de pequenininho. Vocês estudaram com pessoas com deficiência? Vocês têm na família pessoas com deficiência? Amigos com deficiência? Já namoraram pessoas com deficiência? Né? No trabalho. Então, se a gente não tem essa convivência, se a gente não conhece pessoas com deficiência, a gente tem medo. É novo, eu não conheço. Né? E o que o nosso cérebro faz? Ele diz, isso aí eu não conheço, então é melhor se afastar. Então a gente precisa cada vez mais pessoas sem deficiência estimular a convivência, essa convivência plural, para que os ambientes se tornem cada vez mais naturais. E essa questão do luto, né? Eu não sei se vocês aqui já escutaram, quem puder colocar aqui no chat, vocês já escutaram sobre o luto?
Tem um barulhinho aqui. Ai, gente, eu não sei se será que sou eu que tô fazendo barulhinho? Vocês já escutaram? Quando tem nasce uma criança com deficiência, ela precisa passar pelo luto. A família, desculpa. Sim, claro, a Juliana falou. É muito, né? Então, assim, luto, ele é um processo, ele não é um sentimento, né? E ele sai de um consultório de psicologia, onde o psicólogo conduz, né, essa pessoa, né, a compreender, seja num divórcio, seja quando ela perde um trabalho, ou quando ela recebe um diagnóstico, ou o diagnóstico do filho, ela diz, olha, você está triste assim e tal, porque você está passando pelo luto, né? Só que quando a gente traz isso, essa reflexão em relação ao nascimento de uma pessoa com deficiência, gente, isso é muito complicado, porque a gente já está designando desde o nascimento que essa pessoa não deveria ter nascido. Olha que grave isso. E a gente replica isso, eu já repliquei. Eu falava porque eu achava que no pacote do diagnóstico, passar pelo luto era obrigatório. Mas eu não me sentia assim. Eu não me sentia como as pessoas diziam que eu tinha que me sentir. Né? E eu comecei a questionar, mas por que todo mundo fica me falando do luto, o momento do luto? É porque é o luto, é o luto. Mas que lutar? O luto do filho idealizado. Aí eu falava, gente, filho idealizado. Alguém aqui já teve um filho que idealizou e que ele foi exatamente aquilo que você imaginava? Né? Então, por que a gente pensa isso de uma criança com deficiência? Se a gente não faz isso com os outros filhos? E eu comecei a falar, meu Deus, e quem perdeu o filho? Como é que eu vou falar de luto do lado de uma mãe que perdeu o filho? Ela nunca mais vai sentir o cheiro dessa criança, ela nunca mais vai pegar na mão dele, ela não vai olhar no olhinho dele, ela não vai sentir o abraço dele, ela não vai poder abraçar esse filho. Como é que eu tenho coragem de falar em luto? Porque a gente sabe que luto tem a ver com morte, né? Ele remete à morte de uma criança viva. Isso começou a me incomodar demais, demais. E eu passei a perceber que essa palavra não deveria ser usada. Que cada família precisa passar por esse processo como bem sentir. Então, cada um vai sentir de um jeito, segundo aquilo que eu falei com vocês sobre os vieses. Então, por exemplo, eu, Viviane, já tinha, quando eu nasci, o meu irmão já tinha deficiência, ele teve poliomielite quando ele tinha 1 ano. Né? Então, meu irmão é 10 anos mais velho, ele tem deficiência física. Então, eu já nasci que eu vi que um irmão andava diferente do outro. Depois eu tive 2 primas, uma teve uma esclerose múltipla, a outra as 2 mais velhas que eu. A outra teve uma meningite quando pequenininha e ficou com sequelas. Ela teve ela tinha deficiência intelectual. As 2 já faleceram, meu irmão não. Então, a minha forma de enxergar a deficiência, quando as pessoas me perguntavam, nossa, mas você está bem? Não caiu a ficha? Aí eu falo, mas por que eu não posso estar bem? Minha filha está aqui, está linda, né? Ela não tem um problema cardíaco, ela não precisou operar, porque isso dá muito medo na gente, a gente fica com medo de perder. Inclusive, as famílias que recebem outros diagnósticos, no caso que eu estou falando da síndrome de Down, por exemplo, uma questão cardíaca ou outras questões aí de saúde, a síndrome de Down fica em segundo plano. Por quê? Porque a família ali percebe na hora o medo que ela tem de perder aquele bebê, né? Então, é urgente que a gente passe a compreender que toda vida merece ser celebrada. Toda existência merece os parabéns e não o sinto muito. Mesmo que os prognósticos não sejam incríveis, não importa, isso pode ser feito num segundo momento, né? Depois eu vou trazer para vocês no final, eu vou compartilhar aqui com vocês um trecho do livro que eu acho importante, a construção que eu trago aqui sobre como que a gente dá notícia para alguém, né? Ou como que a gente lida com essas questões. E daí, eu trouxe essa bolha, gente. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro dentro de uma bolha.
né? Então, a gente traz aí nos nossos vieses de uma conversa, muitas vezes essas crenças que a gente passa para frente não são nem nossas. São crenças dos outros, dos pais, de alguém que falou para a gente que era assim. Crenças de uma época onde o modelo médico era tudo. Então, nasceu uma criança com deficiência, nasceu uma doente. Nasceu uma criança que foi fadada a estar num quarto escuro, né? A deficiência era vista como algo que tinha que estar longe da sociedade. Não podia estar junto. Hoje nós temos um modelo social, onde a pessoa vem antes da deficiência, né? Então a gente precisa o quê? Estourar essas bolhas, estourar a bolha do luto e começar a enxergar que existe uma criança, existe vida, e é essa vida que a gente vai contemplar e vai olhar daqui para frente. Durante muito tempo, né? Se vocês olharem aqui nesse outro slide aqui, uma das coisas que me disseram é que a nossa vida seria em preto e branco. Seria uma vida difícil, seria uma vida... Ai, ai. Eu me emociono, gente. Desculpa. Seria uma vida onde nós não teríamos o direito de sermos felizes, porque, afinal de contas, a nossa filha tinha uma deficiência. E a gente passa a ter medo dessa vida que está vindo, né? Porque, afinal de contas, todo mundo está dizendo para você que ela é horrível, né? E eu tive que olhar dentro de mim, né? E perceber que o que faltava, o que se tinha alguma coisa ali a ser mudada, não era a minha filha. Não é ela não ter uma deficiência, era eu. Então eu comparo isso, eu criei uma metáfora que eu digo que é como se quando nasce uma criança, te entregam para todas as mães uma caixinha de lápis de cor. Né? Uma caixinha padrão de 12 lápis de cores. Então, foram lá, me entregaram uma caixinha de 12 lápis de cores quando o João Pedro nasceu, me entregaram uma caixinha de 12 lápis de cores quando a Clarinha nasceu, né? E eu percebi que essas cores não contemplavam a maternidade com a Clarinha. Essas cores eram muito pouco, elas eram poucas para que eu pudesse enxergar tudo aquilo que trazia essa maternidade. Então, aos poucos, eu fui colorindo, eu fui trazendo mais novas cores para essa caixinha, e hoje essa caixinha tem tantas cores que eu tive que comprar outra caixa, porque não cabe mais, né, naquela que eu recebi quando ela nasceu. Então, permitir enxergar oportunidades onde muitos mostram apenas impedimentos. E isso, gente, não é fácil para uma família. Não é fácil. Então, nós, como profissionais, nós temos a responsabilidade de trazer esse olhar de vida, esse olhar de possibilidades, esse olhar de oportunizar em tudo, em tudo. Ah, mas a criança não fala, mas a criança... Não importa. Nem todo mundo vai se comunicar do mesmo jeito, nem todo mundo vai ouvir do mesmo jeito, nem todo mundo vai andar do mesmo jeito. Que bom, graças a Deus, que bom. Que bom. Somos diversos. E quanto mais diversos somos, mais inputs, quer dizer, mais informação diferente nós recebemos. E com isso, a nossa vida se torna muito mais rica. Então, aonde antes só me mostravam uma tela em preto e branco, eu hoje colori ela de infinitas cores. Vivi, a câmera está cortando um pouco sua cabeça, a gente está perdendo a oportunidade de te enxergar inteira. Isso. Tá. Mas o vídeo tá bom. A tela tá ok. Tá ótimo, tá tudo ótimo. Agora tá melhor tá também, bom. a gente está te vendo tá mais. Bom. E aí que eu falei, meu Deus, como é que eu vou trazer isso para o mundo, né? E aí eu permiti que nascesse meu terceiro filho. E a Flávia acompanhou boa parte desse processo e ela sabe o quanto foi difícil escrever. Ele não é um livro tradicional, né? Ele é em formato e-book, porque além dele ser mais acessível, porque o texto, infelizmente, ele não é totalmente acessível, porque as imagens não estão
descritas, mas existem aplicativos que leem as imagens, né? Mas é um livro que pessoas com baixa visão ou cegas, elas conseguem viver essa experiência, porque ela lê o PDF, né? E essa capa do livro fui eu que fiz. A capa é uma foto onde a Clarinha é bebê e ela estava mamando. E eu imprimi essa foto em preto e branco e eu comecei a colorir. E se vocês perceberem aqui, eu vou mostrar depois a capa de uma forma melhor, e eu comecei a colorir primeiro eu. Então, eu precisei me colorir para poder colorir ela. Não se tratava dela, né? Se tratava de mim. Então, aqui um trechinho aqui para vocês conhecerem o e-book. E ele traz justamente a experiência da gente redesenhar, né? Então, um redesenho desse meu incômodo, eu quis trazer um redesenho sobre esse novo olhar, né, do nascimento de uma criança com deficiência. Essa é a minha família, e depois, eu não terminei ainda aqui, tá, gente? Eu vou mostrar um pouquinho, uma outra coisinha aqui para vocês. Mais algumas provocações. Eu tenho tempo aqui, Flavinha? Eu não estou vendo o horário. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tem mais uns 5 minutos, né? Tem sim. Tá. Então, essa é a minha família. Aqui já tem um tempinho essa foto, né? Então, é o Alexandre, o João Pedro e Clarinha. E essa é uma frase que eu gosto muito, né? E tão importante quanto preparar nossos filhos para o mundo é preparar o mundo para eles. Porque muitas famílias, elas sentem essa urgência em adequar o filho à sociedade, quando na verdade é a sociedade que precisa trazer esse olhar de adaptação, de adequações, do que for necessário para que essa criança seja incluída. Então, a família, ela passa por um percurso de estimular, terapias. Ah, ele precisa saber ler, ele precisa saber escrever, ele precisa saber matemática, né? Só que aí, ele cresce, ele vai para uma sociedade que olha para ele e diz, mas eu não acredito em você. Por quê? Porque a gente não preparou essa sociedade para receber os nossos filhos, né? Então, a gente precisa preparar também esse mundão aí, né, para as nossas crianças. Deixa eu abrir mais aqui, que assim eu tampo aqui. Tá compartilhando a tela ou eu parei de compartilhar? Vou te compartilhar. Já está aparecendo aqui. Não tá? Não está compartilhando. Ah, não tá. Então, peraí, só um instantinho, tá? Eu vou entrar aqui. É porque eu acho que eu estava compartilhando o... Ok. Agora foi, né? Tá. Oi. Então, esse daqui é o e-book, né? Então, aqui, ó, a capa dele é essa, eu pintando essa imagem nossa, né, em preto e branco. E, você aqui, Flavinha! E aqui, que é isso que eu queria compartilhar com vocês, 10 coisas que eu aprendi com o momento da notícia do diagnóstico. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque como profissionais também, porque nós não somos só família, né? Nós somos pessoas que trabalham e que a gente vai estar o tempo inteiro aí em contato com pessoas, com famílias com deficiência, né? Então, em um dos capítulos, não é uma fórmula, 10 regras para dar um diagnóstico. Não existe. Não existe. Mas foram 10 coisas que eu aprendi que podem ajudar no momento da notícia, né? Então, eu só vou ler algumas delas. Então, que não existe uma fórmula de dar notícia, não existe um jeito certo de se relacionar com alguém, né? O importante é a gente lembrar que a gente está lidando com vidas, com mães, com pais que acabaram de festejar o nascimento do filho, ou a notícia aí, né, de uma gravidez, e que esse momento da notícia muitas vezes é inesperado, o momento da notícia do diagnóstico. Então vamos pensar, como que eu gostaria que me dessem essa notícia, de uma forma que eu enxergasse mais possibilidades que impedimentos, né? Ao invés de dizer que a família precisa passar pelo período de luto do filho idealizado, por que não permitir que a família expresse o que sente e que ela escute parabéns pelo teu filho?
E não que a gente já chegue para ela e fale, olha, você vai ficar triste agora, você vai passar pelo momento do luto, você vai... Gente, é muito pesado isso, porque a gente cria uma desconexão dessa família com essa criança, porque o tempo inteiro a gente está mostrando o diagnóstico onde essa família precisa enxergar essa criança. Então é muito importante o momento da notícia, é muito importante quando a gente lida com um público que tem familiares de pessoas com deficiência, né? Trazer perspectiva de futuro. Muitas famílias, a gente, param de conjugar o verbo no futuro, porque eles têm medo. Será que meu filho... Eles não sonham, sabe? Eles param de sonhar porque eles falam, não, tudo é impedimento, meu filho não vai poder fazer isso. E eles não conseguem enxergar as possibilidades. Então, é nosso papel como sociedade de trazer perspectivas de futuro para essas famílias, né? Não usar palavras como não espere muito do seu filho, ou sinto muito, esse bebê é um fardo, né? Então, assim, é muito capacitismo, é muito é muito complexo, né? A nossa própria existência já é complexa. Então, um filho é um relacionamento ainda mais complexo. Então, como é que a gente pode trazer leveza, um olhar, né? E nesse trecho aqui que eu falo do capacitismo nosso de cada dia, a gente comete nas nossas frases formas que parecem ser legais, mas não é. Então, eu trago aqui um repensar, né? E vou dar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos de frases capacitistas. Ela é tão linda, inteligente, mas tem síndrome de Down. Apesar de ter síndrome de Down, a Mariana nada muito bem. Lucas tem autismo, mas sabe ler e escrever. Nossa, nem parece que você tem uma deficiência, né? Agora, se a gente substitui o mas pelo e. Lucas tem autismo e sabe ler e escrever. Ela é linda, inteligente e tem síndrome de Down. Então, dá para a gente refazer essas frases sem sermos capacitistas. Por quê? Porque quando eu uso mais aqui, eu estou, na verdade, dizendo que eu não acredito nela. Olha, ela é tão linda e inteligente, mas tem síndrome de Down. Então, nossa, tem síndrome de Down. E ela nada bem, viu? Nossa, vou te falar, caramba. Por quê? Porque, no fundo, eu não estou acreditando que ela seria capaz de nadar. Então, sempre que a gente for, de novo, encontrar esse momento nosso de julgar, um julgamento, a gente para, reflete e fala, da onde que isso está vindo? Como é que eu posso olhar para isso de uma forma, como uma criança olharia, de uma forma mais natural, né? Então, esse é o meu convite aqui de hoje. Respeito é a palavra-chave para um futuro cada vez mais plural e inclusivo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Deixa eu abrir aqui, deixar de compartilhar aqui a tela, para que a gente possa conversar. Ok. Vivi, muito obrigada. E eu queria complementar, assim, a sua palestra sempre me traz novas reflexões, e isso é muito importante. Mas tem uma frase da Vivi, e essa é uma frase também muito tocante, que me fez refletir muito, independente do meu filho com deficiência ou que eu tenho que não tem deficiência, mas quando a gente ouve, né, essas frases realmente né, das mães, e eu não sei se eu já disse isso, mas pode ser até que sim, ai, meu filho é tão diferente do filho que eu imaginei, nossa, queria que meu filho fosse tão diferente, ou talvez eu tenha pensado sobre isso. E aí a Vivi uma vez trouxe uma reflexão que é assim, você imagina se o teu filho, aos 20 anos, olhasse para trás e dissesse, cara, a minha família não é aquilo que eu idealizei, não tem nada daquilo que eu gostaria que ela tivesse. Como é que você se sentiria? Né? Então, assim, essa é uma reflexão que a gente tem que pensar independente da deficiência, né? Como é que a gente olha para o nosso filho
e fala, caramba, cara, ele é um ser, é único, singular, então de 7 bilhões e meio, aquele ser é só ele. E a gente ainda se põe nisso, né? Ah, meu filho é tudo que eu idealizei, tudo que eu sonhei. Cara, o que, que você sonhou? Ele é um ser, né? Então, assim, essa foi uma frase também Ele só para precisa ter os complementar próprios aqui, sonhos, para né? mim. Na verdade, essa foi a frase que desencadeou muita coisa. Porque vocês já devem ter escutado falar de livros e filmes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, O Filho Eterno, né? Ele nasceu de um livro, né? Aonde o pai rejeita o filho durante 10 anos, tá? Eu não estou aqui julgando o que esse pai sentiu, né? Mas sim trazer isso para o mundo. O quão injusto é a gente trazer esses 10 anos de rejeição, né? E só no momento que ele percebeu que ele poderia perder o filho, ele percebeu que ele amava esse filho, né? Então, assim, a partir do momento que a gente traz isso para o mundo de uma forma tão grotesca, tão desvalorizando a vida, e aí eu escrevi essa frase, foi isso mesmo, a frase no Facebook era, né? E se seu filho aos 20 anos escrevesse o livro, você não era o pai ou a mãe que eu esperava. Então, vamos nos colocar no lugar desse jovem que vai ler esse livro, que vai ver esse filme e compreender o quanto ele foi rejeitado, o quanto ele precisava ser consertado, né? E a gente precisa... Ajustado. Oi? Ajustado, tem que ajustar. Ajustado, sim. Comportamentos sociais que são importantes manter, né? Então, sim, é padrão, né? Então, se a gente não faz, gente, novas perguntas, a gente vai ter sempre as mesmas respostas, né? As respostas vão ser sempre as mesmas. Se a gente não questiona, se a gente não faz novas perguntas, as respostas vão ser sempre as mesmas. E vai ter perguntinha? pessoal, alguém tem alguma... Comentário, pergunta, observação. Eu tenho. Pode falar. A bateria do meu telefone está acabando aqui, mas eu estou na tela aqui na outra. Se cair é porque realmente a bateria do celular acabou. O que eu entendo, que eu acho que hoje em dia, até pelos recursos, os avanços tecnológicos, a gente tem uma facilidade muito maior de desenvolver e tornar a vida mais leve possível para uma pessoa com deficiência do que antigamente, que era uma época até que as pessoas escondiam em casa, muitas vezes. E eu acho que hoje, com todas essas evoluções, a gente, assim, eu acho que só não faz quem não quer mesmo, quem não tem amor ao próximo, empatia, essas coisas. Aí tem mais da pessoa do que propriamente o fato de ter um familiar com deficiência. É o entendimento que eu tenho hoje. O que você está falando é uma coisa muito importante. É uma das maiores barreiras que a gente tem, que é a atitudinal, né? É o outro não acreditar que aquela criança, que aquela pessoa possa estar ali ocupando os mesmos espaços. Então, vocês imaginam o que é para uma mãe, ela acabou de ter um filho e ao invés do parabéns, ela escuta um sinto muito. Sem dúvida. Né? E esse sinto muito, ele ecoa em todos os outros lugares. Quando a gente tem uma matrícula negada na escola, quando o nosso filho é olhado torto no parquinho, quando o cinema, por exemplo, não é ajustado a pessoas com autismo que têm mais sensibilidade sensorial. Então, esse sinto muito, ele ecoa o tempo inteiro na vida da gente. Porque a gente percebe que a sociedade ainda espera que os nossos filhos precisam atender aos padrões. E que não existe, né, gente? Se nós somos diversos, não existe um padrão. Não tem como ter um padrão, né? E da mesma forma que eles, de alguma forma, têm alguns pontos que necessitariam de desenvolvimento maior, em outros pontos, assim, acho que essas coisas estão muito mais afloradas até, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a convivência, Otto, é que faz a gente... aquilo que eu não vejo, que eu não toco, não me transforma.
Então, como que eu vou transformar a minha forma de enxergar o outro se eu não convivo com ele? Né? Então, a questão da representatividade, a questão das crianças, dos jovens, dos adultos estarem em todos os espaços, mas eu luto muito, principalmente nas escolas, desde pequenininho, porque a convivência com a diversidade, desde bem pequenos, ela vem de uma forma muito natural. A criança, ela vê o outro como algo que ela precisa se reinventar, para trocar, para contribuir. Então, o amiguinho não entendeu aquilo que a professora falou, ele vai lá, ele tenta achar uma outra forma. Olha que crianças que a gente precisa entender que o mercado de trabalho ele está pedindo cada vez mais soft skills, né? Que são aquilo que não está no currículo. O mercado hoje, o LinkedIn, né? A Flávia, se eu estiver errada, me corrige aqui, Flávia. Imagina. Mas o LinkedIn fez uma pesquisa em 2019, 2020, aonde ele percebeu que as empresas, as competências, hard skills, né? Aquilo que está no currículo, o que ele estudou, a formação, as pós-graduações, isso tudo a empresa pode contribuir para esse profissional. Melhorar, aprender, mas aquilo que é dele, a falta de empatia, se ele é uma pessoa que não respeita o outro, se ele é uma pessoa que não tem valores legais, isso a empresa não consegue mudar. Então, como que a gente acha que a gente vai trazer esse futuro que a gente tanto espera, sendo que essas crianças convivem de forma homogênea? Elas convivem com crianças que se vestem como elas, têm o cabelo igual delas, têm os mesmos brinquedos que elas, não tem uma convivência plural. Aí elas vão chegar no mercado de trabalho e falar assim, mas isso aqui eu não sei, eu não concordo com você, tem que ser do meu jeito. Por quê? Porque todos sempre foram daquele jeito. Nunca houve uma forma de reflexão, uma forma de tocar para transformar, né? Então a gente precisa, famílias que não tenham crianças com deficiência, nossa sociedade em geral, promover e sermos agentes de inclusão, agentes de provocação e perguntar, meu filho não tem deficiência, mas você vai lá na escola fazer matrícula, essa é uma escola que valoriza a diversidade? Tem crianças com deficiência nessa escola? Ah, mas o seu filho tem deficiência? Não, não tem. Mas eu quero que o meu filho desenvolva habilidades que se não tiver inclusão, ele não vai desenvolver. E habilidades estas, que seja até por egoísmo que essa família lute pela inclusão, habilidades estas que vão ser exigidas lá na frente. Aí não vai adiantar chorar não, gente, porque aí já foi. Aí o cara já está com 20 e poucos anos, vai formar um caráter aos 20 e poucos anos. Agora, lá de pequenininho você forma, né? Então, habilidades sociais, habilidades emocionais, nossa, gente, são competências, assim, fundamentais para o futuro. Sem dúvida, Vivi. É isso que tem mostrado as pesquisas, é isso que tem mostrado as tendências, isso tem mostrado todas as informações sobre o RH do futuro, tem mostrado assim, o que é top em gestão é o seguinte, quem não tiver habilidades, né, de gestão, não tiver respeito, não souber lidar com as diferenças, não souber trabalhar em equipe a partir das diferenças, crescer, assim, essa vai ser uma habilidade que, sinceramente, já não é mais a habilidade do futuro, isso é uma habilidade de agora. Então, assim, de agora, totalmente. Mas olha só, tem mais pergunta aqui da Ana Paula. Tem alguém aqui com a mão levantada que para mim não aparece o nome. Ana Paula. E depois Ana Paula. Eu levantei a mão. A Juliana que está levantando a mão. Quem é que vai falar primeiro? Ana Paula. Oi, sou eu, Ana Paula. Deixa eu acender aqui a luz. Estão me vendo direitinho? Sim. Ah, tá. Então, primeiro eu queria dar parabéns pela maravilhosa palestra. Eu adorei. Em muitos momentos eu também fiquei emocionada. É uma visão diferente para mim também, porque eu trabalho também muito, né? Tanto na secretaria, todos nós, né? E no consultório com muitas famílias, né? E a gente trabalha muito com acolhimento, né? Eu sou fonoaudióloga, me apresentando. E a gente vê como acontece, né? A forma como as famílias lidam, cada família lida de uma forma diferente.
E essas frases que você apresentou, né, frases, né, formas de falar de uma forma diferente, até um hábito que na nossa sociedade em geral, né, a gente usa uma comunicação violenta, né? Então não sei se até para se pautar nessas frases, se você buscou sobre isso, a não violenta, né, comunicação não violenta, porque ela fala isso. Então, um exemplo bem simples, por exemplo, Romário realizou um jogo de futebol e naquele dia ele não estava bem, não fez nenhum gol, né? O que a gente faz? A gente generaliza, a gente fala, o Romário, coitado, ele é um péssimo jogador de futebol. Então a gente já rotula, só que a gente poderia dizer, poxa, o Romário nesse dia não fez um gol, né? Acontece, ele não estava bem, não fez um gol naquele dia, né? Não é por causa de um dia que ele não jogou, não fez o gol, que ele é um péssimo jogador, né? Então a gente tem essa hábito de generalizar tudo, né? Isso eu achei muito legal. Então acho que quanto mais a gente usar essa comunicação não violenta com a nossa família mesmo, dentro de casa, exato. e com Sou o super outro, de né? acordo. O mundo vai melhorar muito mais. E você tocou uma coisa muito importante. Ou a pessoa com deficiência, ele é o coitado, ou ele é o herói. Então, ele é o coitado até que ele prove para a sociedade que ele conseguiu superar a deficiência. Ele é um exemplo de superação. Exemplo de superação. A deficiência ela não é superada, gente. Ela faz parte do indivíduo, né? Então, aquilo que ele tem que superar não é a deficiência, são as barreiras que nós, sociedade, colocamos. Então, é essa mudança de lente que a gente precisa fazer. A gente precisa tirar essa lente antiga desse modelo médico de achar que a pessoa com deficiência tem que se adequar aos ambientes e colocar a lente do o que eu estou fazendo para viabilizar, para tornar a vida de pessoas com deficiência mais acessível, né? Obrigada, Ana Paula. Muito bom. Obrigada a você. Obrigada, Ana. Eu sou super adepta aqui da comunicação não violenta. Ana Cláudia também queria participar. Obrigada, Ana. Fala, Ana Cláudia. Oi. Depois a Juliana. Boa tarde. Olá, tudo bem? Fiquei apaixonada pelo seu bebê. Me fez lembrar... A bebê agora tá grande. Tá grande, né? Me fez lembrar que quando eu era criança, meu primeiro contato era um bebê também, tinha 1 ano e pouco, com síndrome de Down. Depois disso, eu dizia que ia ter 20 filhos com síndrome de Down, né? Enquanto criança. E aí é falar disso mesmo, desse olhar da criança para o diferente, né? A criança ela tem esse olhar inclusivo, né? De ver beleza mesmo nas diferenças, né? E o quanto é importante esse trabalho de inclusão nas escolas. E eu tive fundamental. Assim, as minhas filhas estudaram numa escola com essa característica, assim, né? E eu pude participar e ver como eles se mobilizam para um estar ajudando o outro e tal, e crescerem juntos, enfim, é muito legal. E aí, a gente na secretaria, né, eu sou psicóloga e a gente trabalha muito com as famílias, né? E basicamente o trabalho, enquanto psicóloga, é um trabalho de desconstrução. Trabalho de convidar a família a conhecer seus filhos, para além do diagnóstico, né? A deficiência como uma característica daquela criança, mas que não diz tudo sobre aquela criança, né? E aí é um trabalho árduo, mas a gente vai aos pouquinhos percebendo como é legal quando a família consegue caminhar junto e fazendo essa desconstrução. Muito. Parabéns aí pela sua apresentação, muito linda. Obrigada. Você sabe que meu marido é seu colega, meu marido é psicólogo. Então, vocês imaginem, quando eu comecei a questionar sobre o luto, ele falou, aonde que você está mexendo? Mexa. Por que você está pondo a mão nesse vespeiro, né? E você sabe que foi uma coisa muito linda, a gente trocou muito, porque... Imagina, ele também aprendeu. Agora, Ana Cláudia, você sabe que eu fiz várias pesquisas de onde começou essa questão de associar o momento do diagnóstico ao luto. Mas, assim, foram anos.
Você sabe, o primeiro lugar que aparece isso não vem da psicologia. Vem de 2 cientistas que fazem fertilização in vitro. Que E aqui eu deixo para vocês pensarem no restante. E eu Estamos falando provavelmente de eugenia, estamos falando aí de mostrar para a família, olha como é ruim ter um filho com deficiência, você vai passar por um luto, então vamos lá, não vamos fazer uma seleção não natural, né? Então, assim, eu não achei, tá? Então, assim, abro aqui toda a minha vulnerabilidade, pode ser que tenha outro. Eu procurei muito, meu marido, que é psicólogo, procurou muito, ele que fez a introdução do livro, então eu fiquei muito feliz dele ter parado e refletido. Ele falou, eu nunca mais vou usar essa palavra para qualquer paciente meu que tiver uma notícia difícil. Eu vou buscar outras palavras. Né? E Vivia, toda família que de alguma forma, né, porque existem pessoas que têm seus filhos e imaginam que o filho vai ser de tal time, vai fazer tal carreira, vai fazer, não sei, todas elas, se é que existe, se a gente pode usar essa palavra luto, em algum momento vão ter que fazer o luto de seus filhos, porque os filhos são, cada um é de um jeito. Exato. Eles não são quem nós imaginamos, né? O queremos. Isso aí, perfeito. Exato. E Ana Cláudia, você sabe que todas as famílias vão ter um sentimento parecido com esse de perda de referência, de medo. Mas o que acontece quando não tem um diagnóstico? Isso acontece de uma forma... gradual. Como é que fala? Ai, gente, não está me vindo a palavra. Durante a vida, sabe? Vai vindo, aí você vai passando, não sei o quê. Quando vem o diagnóstico, parece que isso já vem junto, de uma vez só. Então você passa a ter medo do futuro, a ter medo do preconceito, a ter medo, não sei o quê. Então tudo aquilo que você sente em relação a qualquer filho, isso é sobre qualquer filho mesmo, você tem toda a razão, né? Quando vem o diagnóstico, parece que tudo aquilo que vem de uma forma gradual, né? Gradual, isso, não estava ouvindo a palavra. Quando vem o diagnóstico, ele vem de uma vez só. Grande oportunidade de ver o filho e permitir que ele seja quem ele Exatamente. Quem tiver curiosidade, gente, a Clarinha me ensinou a gostar do ABBA. Clarinha é retrô, Clarinha tem gosto retrô. Ela adora o ABBA, ela ama o filme Mamma Mia, ela ama os musicais. Entrem lá no Instagram do @inclusivamente e vejam o show que ela dá. Ela ama, ela canta, ela fala italiano, somos todos bilíngues em casa, português e italiano, mas ela manja de inglês, espanhol, porque a gente oportunizou, né? Então, é muito importante oportunizar, seja desde o nascimento e seja no mercado de trabalho, na vida, em tudo, né? Sem dúvida. Obrigada, hein? Obrigada, Vivi. Juliana, agora, vamos lá, nossa última pergunta aí. Fala aí, Ju. Não, na verdade, nenhuma pergunta. Queria parabenizar a palestra, adorei a reflexão. E durante a escuta, assim, me fez lembrar de uma situação lá no início, lá da minha carreira. Sou terapeuta ocupacional e eu, na época, não atendia crianças, atendia jovens adultos numa instituição grande aqui do Rio, que tem referência em lesados medulares, é uma referência nisso. E eu me lembro que lá no início, uma coisa que me angustiava muito, e você teve alguma fala em algum momento que me fez voltar nisso, é que, assim, eu pensava, eu como terapeuta preparo esse jovem para estar na rua e a rua não está preparada para receber ele. Né? Eu ensino a ele a sair da cadeira, voltar para a cadeira, conseguir entrar num ônibus, porque naquela época, né, lá atrás, nem ônibus adaptado a gente tinha. E aí, assim, a sociedade, a questão da acessibilidade mesmo da cidade, tudo, não está pronta para receber ele. Então, assim, tem muito a ver com isso que você falou em relação à escola, a tudo. E eu sempre tive esse bichinho ali dentro, né,
movimentando, assim, meus filhos também estão numa escola que, nesse momento, é super inclusiva, eu faço questão de... Aqui em casa a gente fala muito sobre isso. Então, assim, é uma coisa que lá desde o início, provavelmente desde antes de eu pensar em ser terapeuta ocupacional, né, já me movimentava. Então, assim, é só um recorte, assim, que eu acho que veio na minha cabeça no momento que você falou alguma coisa nesse sentido. E eu lembrei que era uma coisa que me angustiava muito, né? Eu, como terapeuta, preparar para a vida e a vida não está preparada para ele. É tão importante quanto preparar nossos filhos para o mundo, é preparar um mundo para eles. Mundo para eles, foi isso que você falou, exatamente isso. E a gente precisa realmente também estourar a bolha aí do que é aprendizagem, né? O que esse jovem precisa aprender? Porque a ensinagem também é muito engessada, né? Então, a gente acha que vai ensinar e vai ensinar todo mundo igual, vai criar um padrão de ensinagem. E não pode. Se nós temos múltiplas aprendizagens, a gente precisa ter múltiplas ensinagens. Vou dar um exemplo prático aqui. A família se preocupa muito com alfabetização, aquilo que eu falei, né? Tem que saber ler, escrever e fazer conta. Ok. Aí eu falo assim para vocês, imagine um jovem aí de 14 anos, ele sabe comprar pão super bem, porque ele fez várias terapias aí, fez fono, tal, tem uma boa dicção, ele sabe pedir bem um pão, ele sabe conversar, ele sabe quanto que ele tem que dar de dinheiro, ele sabe quanto tem que vir de troco, né? Sabe fazer conta de cabeça, tal, mas ele nunca comprou um pão. Por quê? Por que vocês acham que ele nunca comprou um pão? Porque ninguém nunca ensinou ele a chegar na padaria. Então, é o caminho da padaria que a gente precisa percorrer, gente. É o caminho da padaria que a gente precisa percorrer em todos os ambientes que a gente está. Porque não adianta só o resultado. A gente exige das nossas crianças um resultado. A gente exige que elas saibam isso, que elas saibam aquilo. Mas a gente não valoriza o processo. A gente não valoriza o esforço dela. A gente não valoriza o quanto ela está ali, o quanto é difícil, às vezes, para ela compreender, numa aula online, por exemplo, todo mundo falando ao mesmo tempo, e ele já tendo dificuldade, ele tem menos conexões neurais, então ele tem uma dificuldade maior aí em elaboração, em planejamento, e ele está escutando tudo aquilo e ele está ali atento, tentando entender, tentando participar. É o processo que precisa ser valorizado. A gente precisa parar de dar o parabéns pelo resultado bom. A gente precisa dar o parabéns pelo esforço. A gente precisa dar o parabéns por tudo aquilo que ele... por tudo aquilo que ele conquista pela alegria de participar e de se sentir pertencente. E se sentir pertencente não é estar incluído, tá? Porque muitas famílias chegam para mim e falam assim, mas Vivi, para de falar de inclusão, porque inclusão não dá certo, inclusão é muito ruim, ninguém inclui, e é na escola especial que meu filho está bem. Lá ele está incluído. Aí eu falo, não. Lá você se sente pertencente e ele se sente pertencente. Porque você tem profissionais qualificados, tem profissionais capacitados, você tem famílias que passam pelo que você passa. Então você se sente dentro de um espaço, você se sente pertencente àquele espaço. Incluir é sermos pertencentes em todos os espaços. Isso é incluir. É eu sentir que eu pertenço àquele lugar porque eu quero estar ali. Ninguém tem que me dizer, olha, tua filha aqui não entra, ela não vai. É ela que tem que dizer. Ela, não, aqui eu não quero porque eu não quero. Não é porque você não está me dando acesso. Então, a gente precisa também separar o que é pertencimento de inclusão. São essas perguntas assim que eu gosto de trazer para a gente abrir, sabe? E eu posso estar errada, tá, gente? Por favor, se eu tiver alguma fala minha que vocês acham que a gente pode trazer um outro olhar, podem colaborar. E tem a Ju que está com a mãozinha ali levantada já tem um tempão, a outra, a Juliana Almeida. A mãozinha amarela dela ali já está até cansada. Já. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendo, assim, cara, quando a gente começa a ouvir a Vivi, dá vontade de não parar nunca mais. Né? Assim, não dá vontade de parar, porque é tão gostoso, né? Tão boas
reflexões, frases. Eu gravo as frases dela, tá? Porque tem frases que elas são tão marcantes. Então, assim, eu entendo assim, mas a gente vai encerrar agora, Ju, é com você, porque depois tem mais algumas perguntas ainda no chat, Vivi, entendeu? Então a gente vai terminar com a Ju, depois a gente vai ler 2 perguntas que tem lá, que são muito boas. Tá bom. Tá bom. Vivi, primeiro, obrigada pela palestra, excelente. Eu tenho um primo com síndrome de Down, já está beirando os 50 anos, então a minha tia, de uma época que ela recebeu esse diagnóstico de forma também muito dura, e os profissionais, naquele momento, né, quase 50 anos atrás, também, falas nada positivas. Você falou do modelo social, a gente sabe que a formação profissional ainda está muito enraizada no modelo biomédico. Você fala também, né? Você traz também essa questão do sinto muito. Você teve algum profissional, em algum momento, que teve uma visão diferenciada, que te acolheu e que falou das potencialidades? Porque a fala das mães, como a minha tia, né? E como outras, aí eu não estou nem falando enquanto terapeuta ocupacional, né? Eu estou trazendo uma vivência anterior, porque talvez hoje eu seja terapeuta ocupacional por conta dessa vivência, ou com um primo, ou com uma babá que teve uma sequela de poliomielite. Então, assim, a sua palestra me fez pensar em muitas coisas aqui, mas eu queria saber se você teve contato com algum profissional que fez uma diferença para você. Olha, eu queria te dizer que foram mais experiências positivas, né? Embora a Clarinha tenha só 12 anos, a maioria das experiências não foram positivas, né? Elas traziam muito esse olhar sobre o impedimento, né? Uma pediatra que falou para mim: a Clarinha é uma criança. Mas uma das minhas dores, assim, sabe, Ju? Que eu até coloco no livro, né, Flávia? É que eu me dei conta, quando ela já tinha quase 10 anos, que muitas vezes eu terapizei a minha maternidade. Porque todo mundo dizia para mim que eu tinha que estimular. Então, se eu não estimulasse, ela não, e ela tivesse algum comprometimento, ou não se desenvolvesse, a culpa seria minha. Ninguém nunca falou para mim, gente, nunca. Eu me dei conta disso sozinha. Isso é muito assustador, assim, eu particularmente que gosto um pouco da docência, assim, me assusta e faz pensar como a gente precisa formar melhor esses profissionais. Precisa. Não só da deficiência, da doença, mas do sujeito, né? De um olhar para aquela pessoa. Do sujeito, sobre as possibilidades, aquilo que eu falei. Então, o brincar, gente, o brincar pelo brincar, ele é um dos maiores estímulos que uma criança pode ter. O afeto da mãe é um dos maiores estímulos. É uma das coisas que mais... Aqui cadê ela aqui? A psicóloga aqui, que não aparece o nome dela para mim de novo. Ana Cláudia, né? Ana Cláudia, Ana Cláudia. Ana Paula. Ana Cláudia. Uma das coisas que mais cria conexões neurais é a relação mãe-filho, não é isso? E quanto dessa relação se perde em todos os sinto-muitos que essa mãe sente desde a hora do diagnóstico. Todos os momentos que falam assim para ela: olha, você pode perder o teu bebê a qualquer momento. Olha, então o que ela faz? Ela tem medo de se apegar a esse relacionamento e perder o filho. Ela tem medo de N coisas. Então, é muito importante que não importa o prognóstico, gente, não importa mesmo. Essa criança pode não andar, não falar, não importa. Ela está ali e ela precisa criar relações com essa mãe, com essa família. Então, o que eu posso fazer como profissional para que isso aconteça? E não que eu afaste cada vez mais essa conexão, né? Então, o estimular, vamos deixar para os terapeutas. Aí, quantos terapeutas maravilhosos. E em casa a gente vai brincar. Olha, esse terapeutizar a maternidade vai ficar aqui, ó, tum! Porque é isso. A gente tem que... Às vezes se pede isso da família, né? Sim, sim. E a gente não sabe. Então, os terapeutas, eles exercem uma autoridade sobre nós, no sentido de a gente confia.
Então, se a gente confia em vocês, a gente vai fazer o que vocês estão falando. Então, tudo aquilo que eu for fazer com ela, eu vou fazer com uma intenção. Ah, que área do cérebro que eu estou estimulando agora? Ah, então não, filha, ela queria brincar disso, não, mas não vai brincar não, porque isso daqui, ela já estimulei essa área dela. A partir do momento que eu, mãe, proponho a brincadeira, já não é mais brincadeira, é atividade. É brincadeira quando ela escolhe. Muito bom, Vivi, obrigada. Maravilhoso, Vivi. É muito bom, são muitas reflexões, né, gente? Não tem como a gente sair de uma palestra dessa e não ficar lembrando. E o bom de tudo é que vai ficar gravado e que a gente pode rever, né? Pode enviar. Eu não sei se eu estou colocando todas as outras gravações por aí. Eu queria agradecer imensamente você, Vivi. Assim, eu vi assim que... Eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma delícia, são sempre coisas muito reais, né? Coisas que a gente às vezes acaba não pensando, não trazendo para o dia a dia. E a hora que a gente para um pouco e pensa, né? Todos aqui são profissionais da área, são todas pessoas que estão em contato com as famílias, estão em contato com as pessoas com deficiência, bebê, adultos, jovens. Então, tenho certeza que você tem uma fala muito poderosa, provocadora. Arinha, vem cá. Na qual você contribui muito para que a gente possa realmente ser profissionais cada vez mais críticos com aquilo que nos apresentam. Eu me sinto assim, eu sinto uma profissional toda vez que tem esse tipo de oportunidade cada vez mais crítica. Olha lá, Clarinha. Deixa eu tirar o fone aqui, que senão ela não vai escutar vocês. Espera aí. Exclusivamente. Fala oi para as pessoas. Filha. Tudo bem, Clarinha? Oi. Oi. Eu sei, tô falando. Olha quanta gente aqui, viu? Oi, Daniela. Da Lene, não é a da Lene, parece a da Lene, mas não é. A Flávia aqui, ó, amiga da mamãe. Oi. Oi, Clarinha, tudo bem? Oi. Que bom, você tá aí com a roupa da escola, que delícia. Gente, Vivi, assim, Oi. Você quer me mandar as imensamente... perguntas? Eu não estou tendo acesso aqui ao chat. Se você quiser, seleciona as perguntas, eu respondo. Não, depois tem uma outra pergunta só do Robson, que é uma coisa muito legal que eu queria trazer, essa que ficou faltando. O luto, a partir do diagnóstico da deficiência da criança, tem a ver com uma frustração sobre a expectativa estética que a sociedade nos impõe. Ui! Ai, que pergunta boa, né? Eu falei, essa era uma outra pergunta. Deixa eu colocar o fone de novo aqui. Eu não sei se leram o livro da Brené Brown, que ela fala a coragem para sermos imperfeitos. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, ok. A coragem, obrigada, Gustavo, ela é linda mesmo. Mas ela é simpática como a mãe, mas é bonita como o pai, tá? Porque... Puxou pro pai, tudo a cara do pai aqui. Uma das coisas inerentes ao ser humano, e de novo a psicóloga aqui vai me ajudar, é a vaidade. A partir do momento que eu tenho um filho com deficiência, esse filho me expõe de uma forma mais vulnerável à sociedade. Eu me sinto mais vulnerável. Por quê? Porque a gente passa a ter que responder perguntas, a enfrentar situações que, se o nosso filho não tem deficiência, a gente não enfrentaria. Então, assim, esse impacto, ele pode vir de várias formas, né? Mas uma delas, com certeza, sim, tem a ver com a vaidade, sim. Mas não só pela estética. Não é só a estética. É de que eu vou estar mais vulnerável. As pessoas vão me olhar de um jeito diferente, né? Então, daí que a gente precisa realmente tornar a convivência sempre cada vez mais natural. E, antes de você desligar aqui, vamos ver quem que vai poder abrir as câmeras para a gente fazer um print bem legal. Tem outra pergunta? Não, Vivi, a gente precisa encerrar, nós já estamos com 1h30, já ultrapassou todos os parâmetros. E porque eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está aqui, que amanhã, o nosso próximo talk é com a Beatriz Saboia. E a Beatriz Saboia é a psicomotricista número 1 do Brasil.
né? É a pessoa que trouxe a psicomotricidade do Brasil, é a pessoa que fundou a Sociedade de Psicomotricidade no Brasil, foi a primeira tese de psicomotricidade, e ela conhece muito sobre estimulação precoce, mas muito mesmo, né? Assim, ela, a expertise que ela tem é uma coisa assim, enfim, eu não sou técnica, não sou terapeuta, mas assim, eu me encanto o quanto eu aprendi com ela, né, mesmo sendo apenas mãe. Então, é amanhã às 9 horas da manhã. Então, eu queria deixar esse meu recado, porque a gente está terminando agora às 5h30, amanhã a gente começa o dia, a gente termina o dia de hoje com uma palestra, assim, uma troca de experiências, né, mais do que palestra, né, deliciosa da Vivi, e a gente começa o dia de amanhã com a Beatriz Saboia. Não percam essa oportunidade. Gostaria de dizer uma coisa para vocês. A Beatriz Saboia, quem não a conhece, gostaria que vocês procurassem um pouco ela. Ela já tem mais de 80 anos. Ela nunca fez uma palestra online. Nunca. Essa será a primeira palestra online que ela vai fazer. Então, assim, vai ser muita honra de todos nós termos essa possibilidade de estar ouvindo o que ela tem que contar. Então, e assim, hoje ela me chamou na casa dela, eu fui lá, combinamos, porque ela não faz ideia, ela está super desesperada com esse negócio de quadradinhos, então tudo isso para ela já ouviu falar, amanhã vai ser a primeira experiência. Então, assim, gente, venham em peso, participem, porque assim, a oportunidade de poder ouvi-la vai ser assim, um momento único, né? Vocês são os únicos privilegiados do mundo inteiro a ter a oportunidade de ter uma palestra online com a Beatriz, até porque ela não faz mais palestra presencial em lugar nenhum. Então, deixei o recado. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Muito obrigada por vocês. Olha o print. Então vai, vamos lá. Quem vai abrir a câmera? Olha lá, vamos lá, hein? Ai, gente, apareceu todo mundo? Olha, eu vou ficar brava. Né? Eu vou ficar brava. Descompartilha a tela, por favor. Você está compartilhando a tela ainda. Eu estou compartilhando? Ai, meu pai. Peraí. Não, aqui tá pausado. Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui tá compartilhar, descompartilhar. Não. Gente, interromper o compartilhamento. Deu certo. Foi? Eu tava printando aqui as perguntinhas aqui. Olha lá. Olha, gente, esse povo que tava tudo lá no além, tava todo mundo lá no além, chegou tudo aqui. Olha lá. Chegou todo mundo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Ó, uma palavra cada um, uma palavra só cada um, o check-out do nosso momento aqui hoje. Uma palavra só cada um. Rapidinho, vamos lá. Juliana Almeida. Gratidão. Flávia. Cara, energia. Séries Maria. Acho que ela escutou. Sandra. Amor. Ana Paula. Eu não estou escutando. Oi? Desconstrução. Vamos fazer uma coisa, porque o áudio eu acho que está ruim. Todo mundo vai escrever uma palavra no chat. Todo mundo vai escrever uma palavra, mas não vai mandar, não é para mandar. Quando eu falar... Vivi, eu não estou conseguindo escrever. Não consigo, não está conseguindo escrever? Gente, eu agora não. que eu vi que tem 2 páginas. Será que eu só tirei foto de uma página? Ai, gente, tem que tirar outro print aqui. Eu tirei de uma só, que horror. Olha lá, de novo. Carinha, 1, 2, 3. Aí. Vamos lá. Só você não consegue escrever, então você fala... Não sei. Vanessa, fala uma palavra. Empatia. Empatia. Agora todo mundo vai escrever uma palavra só no chat. E não vai mandar. Não vai mandar. Todo mundo já escreveu, faz assim.
Agora, quando eu falar já, todo mundo manda e a gente vai fazer uma chuva de um monte de palavra legal. 1, 2... Peraí que eu vou até filmar, gente. A chuvinha aqui de palavras. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Pode mandar. Uhul! Que legal! Muito legal isso, Vivi. Nunca tinha feito, adorei. Muito legal. Que legal. Gente, que bom demais. Que bom demais, energia boa. Parabéns, excelente palestra. Aí, Vivi, arrasou. Ai, que bom, gente. Obrigada pela oportunidade. E estou aqui à disposição, tá bom? Vocês me encontrem lá no Inclusivamente. Se precisar do meu telefone, a Flavinha tem. Tá bom? Coloquei aqui no grupo, quem quiser o contato dela, tem um site incrível, bom, não preciso nem dizer para vocês que esse e-book cada tem frase, tem um blog, e cada frase desse e-book é uma grande provocação, então assim, quem tiver oportunidade, vai lá conhecer. Bom demais, gente, olha. Adorei esse check-out também. Cada palavra linda, amei. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada.